Voltei, gente, com a nossa segunda aula, nossa aula de matemática. E para a nossa aula de matemática, vocês irão pegar o livro de matemática de vocês na página 36, certo? Então, aí na página 36, nós iremos continuar o estudo sobre as faces, os vértices e as arestas dos prismas e das pirâmides, que eu já expliquei para vocês ontem. Regularidade nos prismas e nas pirâmides. Observe estes prismas e estas pirâmides e complete o quadro para constatar uma importante irregularidade que envolve o número de vértices, que é V, o número de faces, que é F, e o número de arestas, que é A. Em todos os prismas e em todas as pirâmides, essa regularidade é conhecida pela relação de Euler. Então, aí nós temos vários prismas, né, em várias pirâmides. O primeiro é o cubo, que o cubo é um prisma, porque tanto tem duas bases iguais. A segunda é um prisma de base quadrada, um prisma de base hexagonal, um prisma de base triangular e uma pirâmide de base triangular. Então, vamos lá. Aí tem uma tabela, aqui ó, no livro de vocês tem uma tabela que a gente vai calcular esse número de faces, vértices e arestas desses sólidos aí. Então, vamos lá. Aqui tem vértice, face e aresta, que é A. Então, do jeito que está aí na tabela. Agora vamos lá, vamos calcular aí. Primeiro vem os vértices do cubo. Os vértices do cubo. Gente, os vértices são as pontas. Lembrem bem, os vértices são as pontas. Então, para eu saber quantos vértices tem o cubo, o que é que eu faço? Então, eu sei que o cubo, ele tem a base quadrada, não é? Então, quer dizer que a base dele tem 4 lados. Então, para eu saber a quantidade de vértices, eu vou multiplicar esse número da base por 2. Se a base tem 4 lados, então 4 vezes 2 dá 8. Então, são 8 vértices. As faces é a quantos lados tem o cubo. Então, para eu saber as faces, eu vou pegar quantos lados tem a base e vou aumentar 2, porque o prisma ele tem duas bases iguais, né? Então, se a base dele é quadrada, então 4 mais 2, 6. E as arestas, para eu calcular as arestas, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 3. Então, a base dele é quadrada, são 4 vezes 3, 12. Então, gente, olha, só uma correção aqui. Não vai precisar vocês fazerem toda essa conta aqui na frente do jeito que está aí no livro. Por quê? Porque senão vai atrapalhar ainda mais. E eu quero deixar a coisa mais simples para vocês. Então, esse jeito que eu ensinei a vocês é mais simples do que se for fazer por essa relação de Euler, certo? Agora vamos para a pirâmide de base quadrada. A pirâmide de base quadrada, a base dela é quadrada. E como é uma pirâmide, ela só tem o quê? Só tem uma base, né? Então, para eu saber as faces da pirâmide, eu vou pegar a base, que é quadrada, são 4 e vou aumentar 1. Então, 4 mais 1 dá 5, né? Isso são as faces. Os vértices da pirâmide é a mesma quantidade da face. Então, se a face deu 5, os vértices também são 5. Isso na pirâmide, viu, gente? Agora, a aresta de uma pirâmide, eu vou pegar a base dela e vou multiplicar por 2. No prisma, eu multiplico por 3.
na pirâmide eu multiplico por 2. Então, como a base dela é quadrada, são 4, eu vou multiplicar por 2, que dá 8. Agora vamos para o prisma de base hexagonal. O prisma de base hexagonal, um hexágono, gente, são 6 lados. Hexágono vem de 6. Então, como é um prisma, eu vou pegar a base que é 6 e vou aumentar 2, certo? Sempre no prisma eu aumento 2. 6 mais 2 dá 8. Então, são 8 faces. Para eu calcular os vértices do prisma, eu multiplico por 2. Então, a base deles são 6, né, que é hexagonal. 6 vezes 2, 12. E as arestas eu multiplico por 3. 6 vezes 3, 18. Agora vamos para o prisma de base triangular. Triângulo são 3, né? Então, como é um prisma, então eu vou aumentar 2, né? Porque são duas bases. Então, 3 mais 2, 5. Os vértices eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. E as arestas eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. Agora vamos para a pirâmide de base triangular. Pronto, a pirâmide só tem uma base. Então, se ela é de base triangular, então é 3. 3 mais 1, 4. Os vértices da pirâmide é a mesma coisa das faces, então é 4 também. E as arestas, eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, né? Que 3 é a base dela, dá 6. Certo? Agora, vamos para a questão 4, que é um desafio. Roberto montou um prisma que tem 16 vértices e 10 faces. Paula montou uma pirâmide que tem 7 vértices e 12 arestas. Letra A. Quantas arestas de um prisma tem o prisma que Roberto montou? Então, vamos lá. Letra número 4, letra A. Primeiro, nós vamos ver aqui. O prisma de Roberto, vou botar aqui, Roberto, ele tem 16 vértices e tem 10 faces. Então, para eu saber quantas arestas tem o prisma de Roberto, eu vou ver aqui para o número de faces. Gente, quando eu vou calcular o número de faces de um prisma, eu não aumento 2 na base dela? Então, se aqui foi aumentado 2 na base, para eu calcular as arestas, eu vou tirar os 2 aqui da base e vou multiplicar por 3. Porque quando eu vou calcular as arestas de um prisma, eu multiplico por 3 a base. Então, para eu saber a base, só eu tirar 2 daqui. Eu tirando 2 daqui vai ficar 8, né? Então, para eu saber as arestas, 8 vezes 3, que dá 24. Agora, vamos saber quantas faces tem a pirâmide que Paula montou. Olha, a que Paula montou tem, vou botar aqui, Paula. A que Paula montou tem 7 vértices e tem 12 arestas. Agora, para eu saber quantas faces, essa daqui é mais fácil. Sabe por quê? Porque Paula montou uma pirâmide, certo? E nas pirâmides, tanto as faces quanto os vértices são iguais, não é? Então, se os vértices são 7, as faces também vai ser 7. E a letra C, que nome se dá à pirâmide que Paula montou? Agora vamos ver qual é o nome dessa pirâmide. Se a pirâmide que Paula montou tem 7 faces, para eu saber quanto é a base dela, eu vou tirar 1, não é? Porque a pirâmide só tem uma base, eu tiro 1. Agora, se fosse o prisma, eu tirava 2, porque são 2 faces. 7 vezes